Bom, então vamos estudar a estrutura do tipo fila, né? A estrutura do tipo fila, a pilha, então eu insiro e removo sempre pelo topo, né? A gente viu a problemática disso, né? Vimos tudo. E a fila? A fila eu tenho duas variáveis para controlar, certo? Uma é o topo, o começo, vamos dizer, chamar de início ou começo, início, enfim. E o outro é o fim da fila. Então eu tenho que controlar os dois, certo? Então, obviamente, a gente vai ver essa implementação estática, mas a melhor implementação da fila é a implementação dinâmica, ou seja, usando ponteiros. Vocês vão ver por que, usando a estrutura do tipo fila em vetores, a coisa complica um pouco, certo? Então vamos imaginar que a gente vai começar a inserir, excluindo e inserir numa fila, tá? Então tá aqui, a setinha azul significa início e a setinha preta significa fim. Quando eu insiro um elemento, onde é que está o início? Está naquela posição ali, 0. E o fim também está na posição 0. Eu posso também fazer a seguinte abordagem. O início fica na posição 0 e o fim vai para a posição 1. Certo? Imagina o fim como sendo um topo, né, que vai sendo apontando para a última direção, para o último elemento da fila. Então, na segunda inserção, o início continua na mesma posição e o fim caminha uma posição. Quando eu inserir vários elementos, como é que a gente vai estar? Vai estar assim. Início, né? Uma variável apontando para o início e uma variável apontando para o fim. Então, duas variáveis que eu preciso controlar. Bom, nesse momento aqui, a fila está o quê? Cheia, porque não tem mais posição no vetor para que eu possa inserir elementos. Certo? Então, como era que eu poderia saber que a fila está cheia? A fila está cheia. Como é que eu poderia dizer para o usuário, a fila está cheia? O fim está igual ao fim? O fim é igual ao tamanho do vetor? Se o fim, que é esse pretinho aqui, for igual ao tamanho, ele vai estar cheio? Sim? Então vamos remover um elemento. E agora? Não vai estar cheio, vai? Vai sobrar espaço. E ele está cheio? Não. Então eu não posso dizer que o topo estando, o fim estando no fim do vetor, ele vai estar cheio, porque não é verdade. Certo? Porque se eu remover o elemento A, aí eu removi o elemento A, não removi? Foi o que aconteceu? Eu fui para a posição para frente, né? Então sobrou uma posição para eu inserir. Nem sempre quando o fim está no fim, significa que minha estrutura está cheia. Certo? Então o que é que vocês sugerem para eu controlar se minha estrutura está cheia ou não? Não. Isso é trabalho de português, né? Porque tem outros casos onde ele vai estar cheia e isso aí não vai ser verdade. O que a gente vai fazer é simplesmente usar uma variável que vai contar quantos elementos tem na estrutura. Aí eu comparo com o tamanho do vetor. Certo? Uma variável lá chamada quant, que toda vez que eu insiro, eu incremento essa variável, quant, para eu saber. Exatamente. Quando o quant for igual a 100, aí ele está cheio. Certo? Ok? Então, olha aí, ó, quando eu for inserir depois que a posição ficou livre, para onde é que veio o fim? Veio para cá, ó.
para a posição 0. Então ela estava aqui na última posição e ela veio para a posição 0. É. Então qual é a primeira posição desse vetor? B. Qual é a última? P. Se eu for remover, quem é que sai? B. Não é? Porque o início está apontando para B. E se eu for inserir, aonde é que ele vai ser colocado esse valor? Né? Depois do P ali, se eu remover o B. Porque nesse caso ele está cheio, não está cheio? Eu posso inserir aí, eu posso inserir um elemento aqui. O início vai vir para cá, para essa posição, tem um elemento aqui, e aí vai ficar vazio aqui, aí eu posso inserir nessa posição. Agora eu pergunto, tá cheio aí ou não a estrutura? Não, são elementos. Aqui, onde tem pontinho aqui, são elementos. Tá cheio. Tá certo? Tá cheio. Não tem como eu inserir. Certo? Esse tipo de estrutura, ele é conhecido como fila circular. A estrutura estática, ela é uma fila circular. Então é como se eu estivesse olhando esse disco aqui, ó. Então eu vou inserindo aqui, o início está aqui e o fim está aqui. Se eu inserir um elemento, o início vai vir para cá e o fim está aqui. Se eu remover, ele vai percorrer a estrutura desse jeito. Então tá aí, ó, a declaração. Existem várias maneiras, né? Uma pode ser essa, colocando os parâmetros aqui fora, ó, primeiro, último e um contador. Ou eu posso colocar isso aqui, essa parte aqui dentro da própria estrutura ter fila. Vamos botar assim, do tipo da própria estrutura ter fila, que aí facilita algumas coisas. Bom, essa aqui é um tipo que está diferente daquele nosso tipo lá, tá certo? Não, eu vou alterar aqui para a gente trabalhar como a gente trabalhou na pilha anteriormente, tá? Que não é desse jeito. Por exemplo, aqui ficaria fila e não é um vetor, né? Aqui eu vou chamar de tam, que é tamanho, e essas variáveis aqui, elas vão para dentro daqui, ó. Para a gente trabalhar igual a gente trabalhou lá com uma pilha. Então eu tenho o primeiro elemento, o último elemento e conte, que é uma variável que vai contar quantos elementos eu inseri. Certo? Isso. Então eu crio aqui a fila do tipo ter fila. Né? Fila ter fila. Pronto. Então essa aqui é a nossa estrutura que a gente vai criar lá para salvar. Isso é para inserir e remover elementos. Certo? Bom, então a implementação, né? A estrutura é essa aqui, define tam 10, e a gente vai ter isso aqui lá no nosso programa. Então eu vou copiar aqui para colocar no dev. Eu vou apagar essa estrutura aqui, né? Que essa é da pilha, e botar da fila. Certo? Então define tam de 100, primeiro, último conte, e vamos colocar aqui int, né? Pilha, tamanho, tam. É pilha não, é fila, né? Fila. Fila. Vai ficar meio feio, né? Eu vou botar VT, tá? Porque aqui já é fila. Senão fica fila, ponto fila, fica meio complicado. Então fila, ponto VT, vetor, dá para entender, né? Então o que é que a gente vai fazer? Iniciar a fila. Inserir na fila. Fila. E remover. Foi mesmo. Depois eu mudo lá. Na fila. E mostrar topo. Pronto, eu vou deixar assim. Esse N5 aqui foi só uma brincadeira. A gente tira daqui.
e fila. O que seria iniciar fila, então? Eu pego fila, ponto. O negócio de comparação da fila seria até mesmo como uma comparação como se fosse... Então, ó, fila, ponto. A gente usou aqui... então, para inicializar, primeiro tem que ser igual a 0. Fila, ponto. O último, o topo, né? Vai ser igual a 0 para inicializar. O que mais? Quantidade. Fila, ponto. Eu botei com conte. Acho que eu botei conte. Igual a 0. Bom, inserir. Com quem que a gente mexe quando a gente vai inserir? Com topo, que aqui é primeiro, né? Último, perdão. Certo? E mexe com quantidade. Mas eu também tenho que verificar se a pilha está cheia. Ou se a fila está cheia. Então, se fila, ponto, conte. Como é que eu vou igualar com quem? Com o tamanho do vetor, né? A quantidade de elementos que cabem no vetor. Quantos elementos cabem no meu vetor? No caso, cabe 100. Né? Cabe 100 elementos. Não confundir a posição, a última posição, com quantos elementos cabe. Ele cabe 100 elementos. Então, se for igual a isso, aí eu dou printf e digo lá para ele, ó, fila cheia. Se não, agora eu vou inserir. Né? Eu insiro aonde? Na posição último, né? Então, fila ponto VT na posição fila ponto último é igual assim. Antes deixa eu pedir o valor, né? E ainda tem uma coisa que a gente precisa ver aí que eu não estou falando agora, mas eu vou falar. Primeiro vamos pegar o valor. Vou criar uma variável aqui, int val. Aí digo para o cara escrever lá o valor, né? Digite o valor. Scanf. Aonde? Certo? Não, não precisa, né? Que é só um comando. Quando é só um comando, eu não preciso botar para. Hã? Verdade, %i. Tá certo. Então, se eu fizer isso aqui, tá certo, gente? Tá certo? Lembra lá na apresentação que eu falei, ó? Quando acontece esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Eu tenho uma posição aqui que está vazia. Então eu tenho que fazer esse último aqui para cá, para essa posição. Como é que eu posso fazer isso? Tem uma forma bem legal e uma forma simples. Bem mais simples. Vou fazer aqui a forma mais simples de entender, né? Quem é que eu vou comparar? Eu vou comparar fila, ponto, último, com quem? Com a posição do último, a última posição do vetor. Quem é essa última posição do vetor? Tamanho menos 1. Se isso for verdade, certo? Então, qual vai ser o meu novo valor da fila? Fila último, aliás. Vai ser igual a quê? Ou seja, é como se eu tivesse nessa seguinte configuração. Ó.
Eu estou aqui, ó. A última posição está aqui. Aqui, a última posição está aqui. Mas eu sei que tem espaço, porque Conte é menor do que o tamanho. Então ele vai para onde? Para aqui. Qual é essa posição? 0. Certo? Aí eu insiro na última posição. E agora? Eu vou mandar o último para último mais 1. Né? Eu incremento ele para a próxima posição. Tá claro? Então, fila último é igual a... Ops. Perdão. Mais. Incremento ele. Próxima posição. E aí ele vai tá apontando para a última posição. Observe. Esse meu... Qual é o tamanho aí? É tan. Tan é quanto? É 100. Vamos usar esse valor. Quando eu tiver na posição 98, certo? Aí o que é que vai acontecer? Ele vai inserir, ele vai chegar aqui, 98 é igual a tan menos 1? Não. Tan é 100. 100 menos 1 é 99. Então não, ele não vai executar essa linha. Ele vai para cá. Aí ele insere na posição 98 e incrementa para a posição 99. Certo? Quando ele vier novamente inserir, o último é 99. Aí ele vai comparar. 99 é igual a 100. A tan menos 1. É. E aí? Tá certo ou tá errado? Se eu botar tan menos 1 ali. Porque eu ainda tenho a posição 99 para inserir. Certo? Então, na verdade, tem que ser tan mesmo. Ele vai para 100. Então, esse topo aqui, em 99, ele pode inserir na posição 99, não pode? Então, ele vai e insere na posição 99. E depois incrementa para 100. É a posição 100 que ele não pode incrementar. Na próxima inserção, quando ele vier aqui, aí, fila último vai ser igual a 100. Aí ele não pode mais inserir nessa posição. Aí eu faço fila último C0, ele volta para a posição 0. Aí começa de novo. Aí insere na posição 0. Tá claro? Aprenderam? Não, né? Entenderam talvez. Mas aprenderam não. Aprender é quando chega em casa e estuda, né? Tem que praticar para poder entender o que está acontecendo aqui. Então isso aqui é inserção, certo? A remoção e a visualização eu vou deixar como exercício para vocês, tá?